Atenção! Este vídeo comenta e explica a recente decisão judicial da Noruega, publicada ontem, 26 de abril de 2023, que confirmou a perda do registro da organização religiosa das Testemunhas de Jeová naquele país. A divulgação de notícias, ainda que negativas, faz parte do papel da mídia independente de informar o seu público e não constitui nenhuma forma de perseguição. As Testemunhas de Jeová, como qualquer religião, têm direito de estabelecer normas e critérios quanto à associação e desassociação de membros. Este documento foi disponibilizado publicamente e tem autorização para reprodução pública. Olá pessoal, um bom dia a todos. Hoje é 27 de abril, agora são 10 horas e 4 minutos, e eu trago para vocês em primeira mão aqui a decisão do Tribunal Distrital de Oslo, na Noruega, sobre o registro das Testemunhas de Jeová. Essa decisão que saiu ontem, quarta-feira, 26 de abril de 2023. Então eu quero tentar comentar rapidamente com vocês, né? É um arquivo que tem mais de 30 páginas, tem muita coisa, né? Então vai ser um pouco difícil aqui, mas espero que você continue comigo aqui até o final, que tem informações bem interessantes, né, que você pode compartilhar. E já fazendo aqui um disclaimer, né, um aviso aqui, um alerta para os nossos coleguinhas, né? Esse arquivo ele é disponibilizado sem restrições de acesso à reprodução pública, tá? É um arquivo disponibilizado pelo governo daquele país que está disponível publicamente e pode ser reproduzido publicamente, como no YouTube. Segundo aviso, as informações que estão aqui, no caso do governo, né, são palavras do governo, no caso do juiz aqui, né, que eu não vou me arriscar a ler o nome dele, né? Então, as informações que eu vou ler aqui são as informações do governo norueguês numa decisão judicial. Portanto, se alguém quiser aí acusar de intolerância ou algo desse tipo, né, saiba que é uma decisão judicial que está sendo lida aqui, né, e de qualquer forma nós temos o direito de divulgar essas informações, até para que o público brasileiro ele tenha acesso a esse tipo de conteúdo que não sai na imprensa. E é óbvio, como esse é um canal voltado para esse tipo de público, para pessoas que foram ou são testemunhas de Jeová, é claro que nós vamos trazer notícias aqui relacionadas às Testemunhas de Jeová, porque é um canal voltado a notícias, a informações da Bíblia também, é claro, né, é o foco principal, mas trazendo esse tipo de conteúdo, né? Então, nós somos acusados aí de falar mal das Testemunhas de Jeová, não, nós trazemos notícias, né? Agora, evidentemente, algumas dessas notícias podem não ser tão benéficas para o grupo, né? Deixa eu ver aqui, parece que não está dando zoom. Deixa eu ver. Bom, acho que dá para enxergar. Muito bem. Então, aqui o primeiro comentário, né, dessa resolução, o governo vem dizendo, então, os dois motivos que levaram à perda do registro, né? O primeiro, ele diz aqui que se um membro das Testemunhas de Jeová mudar suas crenças e desejar deixar a comunidade religiosa, a pessoa em questão deverá, de acordo com acima, ser tratado como se fosse um excluído. Então, aí ele fala, né, sobre a questão do ostracismo, né, daquilo que nós chamamos de ostracismo, e esse é um primeiro motivo, então, que levou à perda do registro, né? Ou seja, a forma como a organização trata aqueles que saem. O segundo fator, o governo vem dizendo aqui, é a recusa dos subsídios estatais, tá? Então, essa é a grande questão, é o que está sendo mais questionado pelas testemunhas, é a perda delas. Deixa eu salvar esse arquivo aqui, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Não está dando, não sei porquê. O segundo fator que levou à recusa dos subsídios, então, ele diz que é o direito das crianças serem violados pelo exercício de controle social negativo de crianças na congregação, inclusive devido às regras de exclusão de menores de idade batizados, crianças, né, e isolamento social de crianças não batizadas que não se comportam de acordo com as regras da sociedade. Então, aqui, dois pontos que eu chamo a atenção. Primeiro, o que a organização está questionando aqui é a perda dos subsídios estatais. É aquilo que a gente fala, né? A organização trata todas as religiões do mundo como Babilônia a Grande, a religião falsa. Mas ela quer ter o mesmo direito da religião falsa de receber essa verbinha aí do governo, né? Receber o subsídio estatal, que é, evidentemente, o dinheiro do governo, né? Não tem outra fonte de dinheiro do governo senão o dinheiro dos contribuintes. Então, eles querem receber uma parcela aí desse subsídio estatal, como as outras denominações recebem. Só que aqui o governo está dizendo, né, que um dos motivos que levou à perda, então,
explicando, né, um dos motivos que levou à perda desse direito, né, de receber esse subsídio, é o que o governo está entendendo como um controle social negativo de crianças, né, devido às suas regras de exclusão e isolamento social. Continuando, né? Novamente o governo aqui, o queixoso, a Testemunha de Jeová, se concentrou particularmente de que os efeitos legais do cancelamento no registro, com a perda dos direitos de casamento, perda da reputação e consequente estigmatização da comunidade religiosa, afetarão fortemente as Testemunhas de Jeová. Então o governo está dizendo, né? Aqui ele está dizendo, fazendo um resumo do que a organização está se queixando, né? O que ela está alegando. E aqui ele diz que, especialmente, eles estão se concentrando no fato de que perder o registro legal, além da perda do seu subsídio, né, do dinheiro que eles receberiam do governo, eles perderiam o direito de casamento, perda de reputação e a estigmatização, seriam mal vistos, né, por não ter esse registro. Nós vamos ver que, na verdade, não é nada disso que acontece. Essa questão do casamento, olhando à primeira vista, né, você pode dizer, poxa, vamos perder o direito de casamento, então isso é sério, né? Realmente eles estão tendo o direito de questionar isso, né? Mas nós vamos ver que isso aqui não é que eles deixam de perder o direito de se casar. O que se perde ali é o direito de um ancião celebrar o casamento e esse casamento ter validade jurídica. Então vai acontecer o que acontece no Brasil. Ou seja, a pessoa vai lá, se casa no cartório, né, faz o casamento civil e depois ela pode fazer a cerimônia religiosa sem problema nenhum. O ancião pode ir lá fazer um discurso. É isso que vai acontecer. Então eles estão questionando aqui como se fosse algo absurdo, mas já é algo que acontece em outros países também. Aqui vem falando do governo, né? As testemunhas têm um interesse atual e de outra forma precário em reter os direitos que, de acordo com a lei de comunidades religiosas, resultam do registro, incluindo o direito de casar, até que o tribunal tenha apreciado o mérito da ação, da nulidade. Então, dizendo que eles estavam tentando aqui manter os seus direitos até que a decisão fosse apreciada. Aqui. Agora aqui a gente entra numa parte, né, nós já entramos no começo aqui, né, mas é uma parte muito mais técnica, como você pode ver, tem vários artigos, né, então eu não estou entrando nessa parte. Mas aqui é a parte em que as testemunhas começam então a fazer a sua defesa. Diz que os adultos não raros possuem alto nível de escolaridade e participam de boas causas na vida social. Isso aqui também a gente sabe que é um pouco relativo, né? É claro que na Noruega, se a gente for ver, é um país altamente desenvolvido, então lá todo mundo tem um alto nível de escolaridade, né? Isso é meio que padrão. Mas em outros lugares a gente vê que não é assim, né? Como aqui no Brasil, por exemplo, o nível que a gente pode perceber, se você comparar, né, muitas religiões, a gente vê que a maioria das Testemunhas de Jeová elas têm empregos simples, né? Trabalham, são funcionários, né? Alguns têm alguns negócios pequenos, né? Mas são poucas que têm um alto nível, né? Tem um doutorado, por exemplo. Isso é um pouco difícil de a gente encontrar. As crenças e práticas foram repetidamente avaliadas como legais, em harmonia com a lei anterior. Sim, elas têm o direito de ter suas práticas. Ninguém está questionando, né? O governo não está questionando se a prática das Testemunhas de Jeová, se a doutrina delas é legal ou não, né? Que aqui está falando das crenças e práticas são legais. Então, ninguém está questionando a doutrina, até porque isso é uma questão que precisa ser dita, né? O Estado, nós não vivemos num Estado teocrático, né? Isso não tanto no Brasil quanto na Noruega. Então, o Estado ele não pode determinar o que é uma crença válida ou não. O Estado não pode dizer para você, não, o nome de Deus é esse ou é aquele. A sua crença deve ser essa ou aquela. O Estado não pode dizer isso, né? Porque aí ele estaria interferindo na liberdade religiosa, né? Seria um Estado teocrático, ou seja, o Estado determina como deve ser a sua fé, em que você deve acreditar. Então, não cabe ao papel do Estado avaliar as crenças, né? Não é isso que o Estado está fazendo aqui, como eles alegam, né? Que as suas crenças já foram avaliadas como legais. O Estado não está avaliando a legalidade das suas crenças, mas o impacto delas na sociedade, né? E assim, então, eliminando o seu registro, né? Porque elas não concordam ali com o que se espera de uma entidade religiosa. Elas argumentam aqui que o maior grau de gravidade é que o Estado não documentou que a prática de exclusão religiosa das testemunhas tenha causado danos psicológicos a menores. Nós vamos ver mais à frente que o Estado informa, né? Claro, a gente não pode exercer esse juízo aqui porque é o documento que está dizendo, né? Então a gente não viu essa informação. Mas o Estado está alegando que documentou sim, nós vamos ver isso mais à frente,
que isso foi documentado através de um estudo. Mas ainda que não fosse, né, é uma coisa meio óbvia. Se você desassocia uma criança e um adolescente, é claro que ele vai perder o contato com os seus amigos, né, amigos achegados, especialmente na adolescência a gente vê que é uma fase conturbada, né? É claro que isso pode sim causar impactos psicológicos, né? É uma coisa óbvia, então, da experiência da vida comum, né? Que o direito já compreende essa questão, né? Então não é preciso ter isso documentado, não é exatamente qual foi a causa, o laudo da doença, do problema psicológico que foi causado, né? Não é preciso chegar a esse nível de detalhe, como parece ser o caso que as testemunhas querem aqui. Continuando, as testemunhas dizem algo interessante nesse parágrafo, né? Que os laços familiares não são rompidos, né? Eles têm publicação, inclusive, que fala isso, né? Embora na prática a gente vê que não é bem assim, que as atividades cotidianas da família continuam, mesmo que o menor seja excluído. Agora aqui eles não falam, né, que se a pessoa ela já tem uma certa idade, ela deveria sair de casa, não deveria continuar com o resto da família, né? Se não mora na mesma casa, você não deve ter contato. Então isso não é citado aqui na sua defesa, né, curiosamente, embora existam nas publicações. E aqui ela diz o seguinte: existe uma obrigação bíblica e moral de ajudar os familiares excluídos de todas as idades. Notem, quando o excluído tem dificuldade em cuidar de si mesmo, tanto física quanto financeiramente. Então você que foi dissociado aí, comente aí se você tem contato com os seus familiares, se quando você precisou de alguma ajuda aí eles te ajudaram, né? Mas o que a gente vê na prática, né, até aquele vídeo do Congresso, em que uma mãe recebe a ligação da filha desassociada, ela pega o celular, ela olha, vê o número, vê que é a filha desassociada que está ligando, e ela simplesmente não atende, né? E essa é a instrução oficial, né? É um vídeo do Congresso, né? Mostrando como que você deve agir, né? Se o seu filho ligar, ele é desassociado, você nem atende. É isso que o vídeo mostra. Então aqui como é que você vai saber, né? O que a filha quer, o que o seu filho quer, se você nem atende o telefone, né? Você não sabe se ele está precisando de algo, de uma ajuda física, se ele caiu, bateu o carro, está num acidente, se ele está numa condição financeira difícil, né, e precisa da sua ajuda. Então, como você vai saber isso se você não tem nem mesmo contato com o seu filho, se você rejeita até mesmo atender uma ligação? Então, essa questão que nós estamos vendo aqui na tela, né, de que existe essa obrigação, na prática a gente observa que não acontece, né? Aí alguém pode falar, né? Porque a gente sabe que os canais aí estão sofrendo todo tipo de denúncia, né? Então vão falar que não, que está perseguindo, né? Que cadê a prova de que isso acontece? Bom, isso é da experiência prática e cada um tem o direito de falar daquilo que vivenciou. E se você, por exemplo, vivenciou, até eu peço que você deixe o seu comentário aqui abaixo, né? Se isso acontece na prática ou não, se os seus familiares eles estão ali sempre disponíveis para te ajudar financeiramente, se quando você liga eles atendem, comente aqui embaixo, né? Então queria saber de vocês o que vocês acham. Aqui continuando agora, né? Mais abaixo, estamos aí na metade do arquivo. As Testemunhas de Jeová são a única comunidade religiosa que perdeu seu registro por causa de suas próprias convicções religiosas. Então, eles estão aqui, tipo, se colocando, né? Nós somos os únicos, né? Poxa, nós estamos sofrendo preconceito, né? Aqui embaixo ele diz também, o Estado optou por exercer discriminação negativa contra as Testemunhas de Jeová com base na autocompreensão e nas avaliações morais errôneas do Estado relacionadas à fé das Testemunhas de Jeová. Então ele está dizendo, ó, o Estado, você está sendo preconceituoso, porque você está fazendo uma avaliação moral errônea, né, relacionada à sua fé. Você não está avaliando a nossa fé, você está avaliando incorretamente. Mas o que nós vamos ver, né, o Estado vai refutar isso muito bem mais à frente, de que não é uma intolerância religiosa da parte do Estado e que também não é uma avaliação errônea. Marque bem o que eu estou falando aqui, né, sobre a avaliação errônea dessa questão, que nós vamos ver a explicação do Estado disso aqui logo mais abaixo, que aqui é a defesa delas, né? Continuando, tá. Aqui diz, né, concluiu-se que aqueles que deixam a Testemunha de Jeová, que já é o Estado falando, né? Concluiu-se que aqueles que deixam a Testemunha de Jeová possivelmente participa de outras comunidades religiosas deve ser contado como apóstata. E as Testemunhas de Jeová também excluem aqueles que optam por deixar a comunidade religiosa. Qual foi a conclusão do Estado, então?
se você exercer o seu direito de liberdade religiosa, de deixar de participar de uma religião e mudar para outra religião, você vai ser tratado como um apóstata. Então o seu direito, ele na verdade não está sendo totalmente respeitado na visão do Estado norueguês, porque você está sendo, vai ser tratado de uma forma negativa por aqueles membros. Então isso cria ali uma certa pressão em cima daquele que deseja mudar de religião, afetando então essa sua liberdade religiosa. A prática da exclusão inclui até os menores que foram batizados, embora se exija maturidade para ser batizado. Há um exemplo de uma criança batizada de 11 anos e 2 testemunhas no caso aqui que tinham 15 e 17 anos na época do batismo. Então, o batismo das crianças aqui não é um grande problema, né? Alguém ser batizado como criança, como acontece, por exemplo, na Igreja Católica. O grande problema é a consequência da pessoa sair. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é batizada como católica e ela deixar de ir à igreja, ou mesmo mudar, né, de denominação, isso não vai ter praticamente nenhum impacto sobre a sua vida, né? Agora, no caso de uma criança aqui como de 11 anos, se aos 18, 20 anos ela resolver sair dessa religião, então vai ter toda essa questão do separamento, do distanciamento. Se a pessoa é um adolescente, ela vai perder o contato com seus colegas da congregação, vai ficar isolada. Então tudo isso pode exercer um impacto muito negativo sobre a vida da pessoa, sobre a área psicológica, né, sobre a mente da pessoa que está debaixo dessa relação. Continuando, a prática de exclusão das testemunhas de Jeová envolve uma forte forma de isolamento social contra os apóstatas. Aí ele cita, né, que isso é mencionado até mesmo nas publicações, né, como aqui dizendo que deve parar de se associar, que os membros não têm mais nada a ver com ele, paramos de falar com ele, então deve ser tratado de maneira diferente. E aqui ele cita, né, evidência escrita no acervo documental, então nos documentos do caso, então tem toda essa evidência aí das publicações. Aqui, né, novamente, o governo vem dizendo, né, vamos frisar aqui, né, para os nossos queridos opositores, que o governo vem dizendo o seguinte, né, não sou eu que digo, né? A exclusão é usada como meio de fazer com que as pessoas retornem ou permaneçam na comunidade religiosa. O objetivo da prática é influenciar o comportamento e, ao deixar o apóstata perder uma comunidade preciosa, aí depois ele vai continuar nas evidências escritas, né? Então aqui o que o governo está dizendo? O governo entende que a organização das Testemunhas de Jeová usa a exclusão como uma forma de pressionar as pessoas para influenciar o seu comportamento, de modo que elas ou não deixem a religião, ou se deixarem, voltem para ela. Ou seja, pela forma como ela é excluída do seu ambiente social, então isso cria um medo da pessoa sair, ou então se ela sair, né, a pressão psicológica de estar isolada de pessoas queridas faça com que ela acabe retornando. Então é o governo da Noruega que está dizendo isso. Depois ele diz, né, isso aqui é bem interessante, né, olha, que vai entrar no que eu falei da questão psicológica das crianças. Os membros têm apelos claros para cumprir as diretrizes que se aplicam à exclusão. O efeito em menores foi documentado através do trabalho realizado por alguém aqui que eu não vou tentar ler o nome, tá? Então, assim, as testemunhas alegaram que o maior erro, a maior gravidade da decisão foi o fato de supostamente não ter sido documentado o dano psicológico causado às crianças e adolescentes que foram desassociados. E aqui nós temos, né, o governo dizendo que isso foi sim documentado através de um trabalho, aí, de um estudo realizado. E ele diz o seguinte, né, que os membros têm apelos claros para cumprir as diretrizes. E ele diz, né, aqui parece que a prática da exclusão viola as necessidades emocionais essenciais da criança. Testemunho foi dado sobre doença mental e medo de perder a família. Então, o governo linkou esse documento, né, esse trabalho que foi realizado sobre essa questão psicológica, dizendo que isso parece violar as necessidades emocionais da criança, e também contou com um relatório, com um testemunho a respeito de doença mental e desse medo de perder a família. Agora, isso aqui eu achei também muito bom,
né, que diz o seguinte: quando o tribunal avalia as evidências, deve-se enfatizar que os textos das testemunhas de Jeová, conforme parcialmente reproduzidos acima, são redigidos com clareza. Eu vou explicar, eu vou ler o parágrafo e vou explicar ele em detalhes. São quase instruções de comportamento com pouca ambiguidade. As próprias testemunhas de Jeová não ofereceram nenhuma interpretação alternativa durante o processo judicial dos textos citados. A compreensão do Estado sobre os textos é apoiada pelo testemunho de membros cancelados que têm experiências de vida que os membros remanescentes da testemunha de Jeová não experimentaram. Agora eu quero explicar, traduzir, né, esse parágrafo para vocês e por que ele é tão importante. Aqui o governo ele está refutando, né, a ideia de que houve uma interpretação errônea, uma interpretação moral errônea, né, que foi a expressão que as testemunhas usaram em sua defesa, e refutando então essa ideia de que o governo agiu com preconceito. Então ele está dizendo o seguinte, que quando o tribunal avalia as evidências, né, ou seja, ele não está avaliando ali de uma forma preconceituosa, né, quando ele avalia as evidências, eles perceberam que os textos são claros naquilo que eles dizem, né, e são redigidos com uma clareza, ou seja, não tem espaço ali para você ficar entendido de outra maneira. Ele diz, são quase instruções de comportamento com pouca ambiguidade. Então, quando eles olham as publicações das Testemunhas de Jeová, eles veem que o texto ele está redigido de tal forma que não tem ambiguidades, né? Não dá para você chegar, eu entender de uma maneira, o fulano entender de outra, outro entender de outra. Então o texto está claro e são quase como instruções de comportamento, ou seja, como as testemunhas de Jeová devem se comportar com respeito aos ex-membros, aqueles que foram removidos da organização. E aqui ele diz, né, que as próprias testemunhas não ofereceram uma interpretação alternativa durante o processo judicial. Então, por mais que eles aleguem que o governo está fazendo uma interpretação errônea, mas eles também não dizem. Então, qual que é a interpretação correta do que diz aqui na publicação? Eles não falam, né, porque é um texto claro, né, que mostra como devem ser tratadas essas pessoas. E o Estado, então, complementa, né, dizendo que a sua compreensão, a conclusão que o Estado chegou da compreensão desses textos, ela é apoiada pelo testemunho dos membros cancelados, que têm, então, uma experiência de vida diferente daqueles que nunca passaram por uma desassociação ou dissociação. Então, tudo aquilo que o Estado leu nas publicações, nas revistas, dizendo como os membros devem ser tratados, ele comparou, então, com o que ele estava vendo na prática, né, com o testemunho de ex-membros, e viu que aquilo estava sendo praticado, né, que o que ocorria na vida dessas pessoas é exatamente de acordo com a cartilha, né, ou seja, de acordo com aquilo que a organização orienta que os membros devem fazer. Então, o Estado percebeu que as pessoas estavam sendo tratadas dessa maneira, exatamente da forma como as publicações dizem que devem ser tratadas. Então, não é uma interpretação errônea, e isso ocorre sim na prática. Isso é o que o Estado está dizendo aqui, né, traduzindo para vocês o significado desse parágrafo, né, destrinchando ele aqui. Então ele diz, né, novamente, que essa prática então envolve controle social negativo e violência psicológica que viola os direitos das crianças. Isso, novamente, vamos frisar, é o Estado dizendo, tá? É uma decisão judicial dizendo que a prática das testemunhas de Jeová envolve controle social negativo e violência psicológica contra as crianças. Então existe essa questão do equilíbrio, né? O Estado tem que ter esse poder moderador entre o direito da liberdade religiosa, né, e o tipo de excesso que acaba afetando negativamente os mais vulneráveis, como crianças e idosos. Então o Estado chegou à conclusão que essas práticas acabam afetando psicologicamente esses mais vulneráveis, né, e é por isso que eles estão perdendo o registro ali na Noruega, embora, né, por isso que eu acho interessante essa questão da moderação, né, embora eles tenham o direito de exercer, sim, a sua religião, eles vão ter todo o direito de pregar de casa em casa, de pregar com um carrinho de publicações, de fazer as suas reuniões livremente, de, enfim, exercer toda a sua atividade religiosa, toda a sua crença. Nada é afetado para as testemunhas de Jeová nesse sentido. Então o governo está respeitando sim as crenças das testemunhas de Jeová, está respeitando o direito delas de pregar, de falar da sua fé. Então isso não é questionado, e nem nós aqui no canal questionamos esse direito, elas têm o direito de fazer isso. Agora, o governo ele está então exercendo um papel moderador aqui,
por remover o registro como organização religiosa, porque, evidentemente, uma religião que está produzindo algo negativo na psicologia das crianças, aí na mente das crianças, ela não faz jus, então, ao registro como uma entidade religiosa, né, e a receber subsídio do governo. Né? Não faz sentido o governo dar dinheiro para uma organização, né, que está produzindo resultados sociais negativos, né? Uma vez que as organizações religiosas têm um papel social e é por isso que elas recebem, inclusive, isenção, né, pelo papel social positivo que elas desempenham, ao menos em tese. O governo também, né, refuta a ideia de que essas decisões seriam violações da liberdade de religião da parte do governo. Então ele diz que essas decisões não são contrárias à liberdade de religião, de acordo com a Constituição, parágrafo 16, o artigo 9º da Comissão Europeia de Direitos Humanos, liberdade de reunião, associação. Então ele vai citar aqui vários parágrafos e artigos, especialmente da Comissão Europeia de Direitos Humanos, mostrando que não, que a sua decisão não viola a liberdade de religião. Diz que as comunidades religiosas não podem reivindicar a concessão de um status de direito público, né? E aqui também essa questão da moderação eu acho muito interessante nesse parágrafo. As comunidades religiosas são livres para estabelecer condições de inscrição e exclusão, bem como organização interna. Então isso que isso é um ponto importante, né, que nós nunca podemos questionar, né, porque é um direito, aí a gente entra nessa questão da liberdade de religião. Como qualquer religião, as testemunhas têm direito de estabelecer normas. O que é preciso para uma pessoa entrar? Ela precisa concordar com isso e com aquilo. O que pode causar a remoção de uma pessoa, a exclusão? Esse motivo, esse motivo, esse motivo. Então elas têm o direito de estabelecer essas normas, regras para a pessoa entrar e para a pessoa sair. Né? Ninguém questiona esse direito. Né? O que está sendo questionado é a consequência da forma como as pessoas são tratadas. Né? Essa é a grande questão. E aqui diz, né, que, por outro lado, de acordo com o artigo 9º da CEDH, as comunidades religiosas não são livres de impedir os seus membros por optar por não participar. Ela cita um caso aqui, um outro caso jurídico, né, contra a Romênia, e diz que as comunidades religiosas também não são livres para usar de coerção contra seus próprios membros. Cita o caso da Testemunha de Jeová de Moscou e outros versus Rússia, 2010. Então ele está dizendo que sim, as organizações religiosas têm o direito de estabelecer normas de entrada e de saída, mas elas não são livres para impedir as pessoas de sair ou de alguma forma coagi-las, né, tanto a permanecer no grupo quanto a retornar ao grupo. Né? E a gente viu aqui atrás no documento que o governo entende que a prática da Testemunha de Jeová para com aqueles que deixam o grupo acaba sendo uma forma de coerção, então, para que esses membros não saiam ou que, se saírem, né, retornem, devido a todo o aspecto psicológico aí envolvido nessa questão. Isso, novamente, não sou eu que estou dizendo, né? Está aqui no documento, quem quiser ler na íntegra, né? A interpretação é essa, né? O próprio governo está dizendo que essa prática acaba sendo uma forma de coagir as pessoas. Novamente, o governo diz, né, que essas decisões não constituem intrusão na liberdade religiosa, uma vez que o Estado aceita que a prática de exclusão tenha motivação religiosa. Ou seja, isso não interfere, não é uma interferência do Estado, porque o governo aceita que as Testemunhas de Jeová excluam sim as pessoas, elas têm direito a estabelecer essas regras de acordo com a sua cosmovisão, com a sua doutrina. O governo não está questionando o direito delas removerem membros da sua organização. Né? Imagina você ter uma organização e você não poder retirar uma pessoa que, dentro das suas regras, ali está violando o que foi combinado, vamos dizer assim, né? Então o governo entende isso é um direito, né? E nós também entendemos que esse direito existe. E aqui ele diz, né, que isso já foi declarado, né, expressamente, e não constitui violação das obrigações do Estado não fornecer apoio financeiro às testemunhas. Então eles tentam alegar que o Estado está deixando de cumprir as suas obrigações por não dar dinheiro para eles. Né? Basicamente é isso. E o governo está dizendo que não, né? Isso aqui não é uma violação das nossas obrigações. Nós não temos obrigação de dar dinheiro para vocês só porque vocês querem, né? Ou só porque as outras recebem. Né? Isso é avaliado se a organização religiosa ela não está cumprindo com esses requisitos, né, que o governo está avaliando aqui, ela pode perder o seu registro, como foi o caso.
E também diz que não é necessário que o Estado reconheça casamentos contraídos religiosamente, e isso estaria então ali na comissão, no artigo 9º da Comissão Europeia de Direitos Humanos. E essa decisão não interfere, como essa decisão não interfere na capacidade das testemunhas de agir como entidade legal independente ou de existir como comunidade religiosa, com o direito de realizar atos religiosos independentes, não há interferência nas decisões de cancelamento de registro. Então, as testemunhas não terão interferência nenhuma nas suas atividades regulares por essa decisão, né? Então, a gente vê que elas estão entrando, recorrendo dessa decisão justamente por causa dessa questão financeira, né? E eles colocam essa questão aí do casamento, mas como nós vimos, não interfere em nada, né? Só vai casar no civil, como já acontece em outros países. Vamos lá. Ainda falando sobre o casamento, né? A perda do direito de casar significa que os casais devem realizar um casamento civil para que o casamento tenha efeito legal público e não constitui uma desvantagem substancial para as testemunhas de Jeová. Então eles alegam, né, que isso é uma grande desvantagem, causaria muito danos a eles, né? E o governo está dizendo não, né? A única coisa que você vai fazer é que vai ser para um ancião ali que vai celebrar o casamento e isso vai ter validade, né? Você vai ter que ir num cartório ou sei lá o que existe lá na Noruega, fazer o casamento civil e faça a cerimônia normal com um discurso bíblico, um discurso de casamento, tranquilamente, como acontece aqui no Brasil e em tantos lugares. Isso. Então a gente termina o arquivo aqui, né? São 38 páginas e então as testemunhas foram condenadas a pagar aqui as custas do processo, né? Tá aqui na moeda norueguesa o valor, pagar esse valor pelas custas processuais e elas terão 30 dias a partir da decisão para então recorrerem. Essa decisão foi publicada ontem, então tem aí até o final de maio para tentar recorrer dessa decisão. O arquivo, tanto o original quanto a versão traduzida em português, estão na descrição, né? E novamente lembrando, né, devido aos nossos muitos críticos, que esse é um documento público e tem autorização para ser reproduzido publicamente, certo? E ainda que não fosse o caso, né, também existe a questão da liberdade jornalística, da gente trazer informações aqui. E frisando, as informações aqui são do governo, né, nós apenas trazemos a informação para vocês, tentando traduzir um pouco o significado delas, né, o que está na entrelinha dessas informações, sempre com o intuito de informar, né? O objetivo aqui não é perseguir ninguém, mas trazer informações que ajudem as pessoas a ter uma compreensão melhor da sua organização, da organização religiosa a qual estão vinculadas, né, no exercício da liberdade de expressão, de crença, respeitando, evidentemente, o direito das pessoas de se afiliarem a qualquer religião que elas queiram, inclusive as testemunhas de Jeová, e de lá permanecerem também, se assim quiserem. Mas aqui nós trazemos a informação porque é algo que não chega na imprensa, né, no Brasil, é algo que está em discussão em outro país, mas nós entendemos que é uma informação que é relevante para aqueles que têm interesse nesse assunto e para aqueles que são, né, que compartilham dessa fé, que querem saber então o que está acontecendo no mundo aí, certo? Agradeço você, peço que você deixe o seu comentário, a sua curtida e compartilhe esse vídeo, né, uma informação nova, exclusiva até o momento aqui para vocês. Muito obrigado e até já.